Olá, gravidinhas! Tudo bem com vocês? Então, a gente já falou sobre o primeiro trimestre de gestação e agora a gente vai falar sobre o segundo trimestre, porque essa fase da gestação reserva muitas mudanças também. Vamos descobrir comigo quais são essas mudanças? Vamos ser mamães melhores hoje? Tá achando estranho eu te chamar de mamãe? Mas é lógico, você já tá com um serzinho aí dentro, você já é mamãe sim, tá? Olha, a gente vai falar das dúvidas do segundo trimestre de gestação. E esse é um momento que você vai estar bem disposta na sua gravidez. Então, gente, aproveita que você tá disposta e me ajuda. Coloca aqui, ó, o seu like, se inscreve no canal para receber todos os vídeos e não esquece de ativar as notificações, tá bom? Então, gente, o Dr. Júlio Porto, que eu já apresentei para vocês naquela outra oportunidade do vídeo do primeiro trimestre, foi ali atender uma gravidinha e já volta, tá? Enquanto isso eu vou falando com vocês. Gente, é normal, vocês podem ligar sim pro médico fora de hora, viu? Porque dúvida de gestante tem que ser atendida sim, se possível na hora. É lógico que a gente também tem que ter um pouquinho de paciência, né? Mas é o seguinte, gente, essa é a fase que você vai montar o quartinho do seu bebê. Aliás, é a fase que você vai descobrir o sexo do seu bebê. Muita gente faz o exame de sexagem fetal, que é um exame de sangue para você descobrir o sexo do bebê, mas também você pode fazer isso pela ultrassonografia. Antigamente as mulheres só iam saber na hora de dar à luz, né, qual seria o sexo do bebê. Hoje, já no segundo mês de gestação, você já consegue olhar isso através da sexagem fetal. Então, o Dr. Júlio estava ali atendendo a gravidinha dele e agora ele vai atender as gravidinhas aqui do canal. Vem aqui, Dr. Júlio. E aí, tá tudo bem com a gravidinha aí? Tudo tranquilo, ligação recebida. Então agora vamos tratar das dúvidas do segundo trimestre. Essa fase é super emotiva, né? Porque é quando o bebê começa a mexer. Quando é que a gente sente assim que o bebê tá mexendo? Como é que é essa sensação? Mas é uma fase muito gostosa da gestação, porque é a fase que a mamãe começa a interagir com o seu bebê. Então ela começa a perceber movimentos em torno de 16, 17, 18 semanas. A coisa varia muito. Há grávidas que percebem o movimento com 12, 13, 14 e há grávidas que percebem o movimento com 18, 19, 20. Habitualmente a 18ª semana é a semana de início de movimentos. Início de movimentos quer dizer que o bebê começa a dar uma tremidinha dentro da barriga. Muitas vezes a mulher confunde como um gás no intestino. Mas logo o bebê começa a crescer, ganhar peso e ela percebe e diferencia gás de intestino de movimentos do bebê. Ah, deixa eu lembrar aqui, ó. Ele me dizia assim que parecia como um peixinho nadando na barriga da gente, não é, doutor Júlio? Exatamente, perfeito. Então, e me conta aqui, o que mais que acontece nessa fase da gestação? Segundo trimestre, coisas importantes. Nessa fase, a barriga começa a crescer e aparecer. Então as roupas começam a apertar, o abdômen começa a crescer. Então o sutiã necessita ser trocado, a mama cresce de volume, aumenta de volume. Durante a gestação, a grávida troca 1 ou 2 números de sutiã. E as calças, as roupas mais justas começam a ficar apertadas também. E nessa fase, costuma dar umas dores assim no pé da barriga, na coluna. Isso é normal, doutor? Na verdade, daqui pra frente ela vai começar a sentir mais dores. Como a barriga cresce muito, ela pode sentir dor na pelve, na bexiga, no intestino. Ela pode sentir dor na região lombar, porque a coluna é toda jogada pra frente. E ela pode começar a sentir uma dor nas costelas, porque o bebê vai por trás e por baixo. E essa é a fase que descobre o sexo do bebê, né, gente? É o tão esperado momento. Quando é que dá exatamente pra ver o sexo do bebê sem erro? Na ultrassonografia, a gente vê muito bem o sexo do bebê a partir da 14ª semana. Então a semana 14 é a semana para ver o sexo fetal. Lembramos que hoje a gente tem um exame de sangue chamado sexagem, que dá para ver o sexo do bebê por exame sanguíneo a partir da 8ª semana. Quero saber o seguinte, o médico aqui já errou o sexo do bebê? Nas minhas 3 ele não errou não, viu, gente? Só que é o seguinte, quando ele escreveu lá, mocinha, meu marido quase caiu para trás, porque ele escreveu 3 vezes. E a gente pensava que pelo menos um menino ia vir. Mas me conta, já errou então? É verdade, é possível errar sim. Mas hoje, com a modernização dos aparelhos de ultrassonografia, com a resolução boa do aparelho, é muito difícil errar. Hoje a gente consegue ver sexo do bebê a partir de 13 semanas. Mas quando é que você dá a notícia mesmo, com certeza? Pode ser com 13 semanas? Não, depois da 14ª semana. Com 13 semanas, o sexo não está muito bem definido. A anatomia, a genitália, a vagininha e o pipil não estão completamente desenvolvidos. Então, com 14 para 15 semanas, a gente vê sem margem de erros. Agora é o seguinte, nesse período a gente tem muito desconforto, muita dor, né, doutor Júlio? Mas parece que a gente tá com uma vida assim, parece que a gente tá tão disposta. É isso mesmo? Eu lembro que eu andava muito
junto e não me cansava. A gente fica mais elétrica nessa fase ou não? Fica. Na verdade é porque você saiu do primeiro trimestre, que é uma fase de muita sonolência, muita prostração, muita náusea e vômito. Quando você sai do primeiro trimestre, esses sintomas desaparecem. Então você fica muito mais disposta. Agora aqui é importante a gente falar sobre pressão arterial e diabetes, né, doutor Júlio? Perfeito. Essa é a fase de rastreamento dessas duas doenças, que são doenças relativamente bem prevalentes no nosso meio. A pressão arterial, ela é vista no consultório em toda consulta. O seu obstetra ele vai verificar essa pressão em todo o atendimento dele. E o rastreamento de diabetes gestacional, ele é feito por um exame de sangue, também nessa fase da gestação, e já faz cálculo de risco lá pra frente, pro final da gestação. Quais são as ultrassonografias que a gente tem que fazer nesse período? Aliás, assim, qual seria o total de ultrassons que a gente precisa fazer na gravidez? Muito boa essa pergunta. Não existe limite de ultrassons para serem feitos. Se o seu obstetra achar necessidade em fazer vários exames, pode fazer. O ultrassom é um som inaudível ao ouvido humano, então ele não penetra no bebê causando danos maiores. É um exame muito inofensivo para o bebê, mas você não deve deixar de fazer dois exames. São chamadas ultrassons morfológicas. Uma é feita com 12 semanas e a outra é feita com 22 a 24 semanas. Essa ultrassom de 12 semanas, todo mundo conhece como uma ultrassom da nuquinha do bebê. É uma ultrassom para rastreamento de síndromes e malformações. E essa segunda ultrassonografia, feita com 22 a 24 semanas, serve para ver detalhes do corpinho do bebê. Então são contados todos os ossos, são vistos praticamente todos os órgãos do bebê. E isso é importante para que, se for necessário qualquer intervenção, consegue fazer intraútero, né, doutor Muitas Júlio? doenças diagnosticadas na gravidez podem ser resolvidas durante a própria gestação, ou pelo menos amenizadas. E como é que tá o feto nessa fase aí? O bebê, então, terminou o primeiro trimestre em torno de 5,5 a 6 centímetros. E ele termina o segundo trimestre com mais ou menos meio quilo, em torno de 25 a 30 centímetros. Então é uma época de crescimento muito rápido. O bebê ele quase que triplica, quadriplica de tamanho nessa fase gestacional. Com isso, o abdômen cresce e a mãe começa a sentir, começa a curtir mais sua gestação. E a questão do parto? É hora de conversar sobre parto? Eu sei que tem um monte de mãe que morre de medo de parto normal. E eu sei que o doutor Júlio é bem entusiasta desse tipo de parto, né, doutor Júlio? É hora de conversar sobre isso? Já é hora de começar a conversar sobre isso. Por quê? Porque você tem que muito se informar sobre os dois tipos de parto, parto normal e cesariana. Você vai ter folhetos, livros, manuais, o Manual da Mamãe é um exemplo disso, e converse com o seu obstetra. A gente tem na nossa cidade uma série de cursos de grávida proporcionados pelos planos de saúde. Utilize de todos os meios que você tiver de informação para escolher o seu tipo de parto. É uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. Você vai se informar e você vai decidir. O seu obstetra vai te apoiar na sua decisão. Ótimo, gente. Amei a conversa. Agora a gente já vai falar sobre o sobre o terceiro trimestre. E continua ligada no nosso canal, porque aqui a gente erra muito. Peraí, deixa eu lembrar. Então, gente, adorei a nossa conversa aqui com o Dr. Júlio. Mais uma vez, obrigada. Tô te agradecendo aqui pra gente começar daqui a pouco a falar mais sobre o terceiro trimestre de gestação, que é uma fase também muito bacana. E falar em bacana, lembra da nossa promoção. Se inscreve aqui pra você concorrer a um álbum da Verusca Toledo Fotografia, que vale muito a pena. Você avisa lá pras suas gravidinhas, tá, Dr. Júlio? Recado dado. Combinado? Combinadíssimo. Então tá joia, gente. Beijo pra vocês.